Fala, gurizada, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre raciocínio lógico. O que é raciocínio lógico? Raciocínio lógico é um modo de pensar que ajuda a resolver um problema ou chegar a uma conclusão sobre determinado assunto. Tá, mas parece meio confuso esse texto, né? Vamos deixar as coisas um pouco mais simples. Por exemplo, humanos e máquinas. Nós humanos, desde sempre, procuramos criar máquinas que nos ajudassem no trabalho. É ou não é? Então, como vocês podem ver nessa ilustração, desde que nos conhecemos, os humanos eles sempre procuraram criar máquinas para tornar as coisas mais fáceis, né? Então, na agricultura, por exemplo, se usava de muitas máquinas de tração animal para se resolver problemas que antigamente iria necessitar de muito esforço humano. E para que a gente cria máquina, afinal? Criar máquina resolve basicamente dois problemas. Como você pode ver nessa foto número 1, né? Diminui o esforço. Então você pode ver nessa fábrica automobilística, essa fábrica de carros, ali você consegue ver muitos braços robóticos que substituem a necessidade do ser humano. Então, por ser uma máquina, por não precisar se alimentar e tudo mais como os humanos, eles conseguem produzir muito mais sem causar qualquer risco à saúde e qualquer atraso na linha de produção da fábrica. Então, assim, ele consegue produzir com maior velocidade, também com maior precisão, né? E com muito menos esforço. Na segunda foto, conseguimos ver também um outro exemplo. Então, essa é a fábrica de refrigerantes, em que nós temos uma linha de produção em que as garrafas elas são enchidas com muita velocidade, sem desperdício nenhum, né? Como nós humanos temos limitações, os robôs também têm, as máquinas também têm. Tá? Mas quando elas são programadas para fazer alguma coisa, praticamente elas fazem com perfeição. Praticamente todas as máquinas elas fazem com perfeição, minimizando assim o desperdício e tudo mais. Uma máquina ela nunca é elaborada para dar mais trabalho do que o próprio esforço humano, ou seja, não faria sentido nenhum nós inventarmos um robô, uma máquina que não fosse resolver um problema humano, que ela fosse dar mais trabalho do que o próprio esforço humano. Dentre essas máquinas, o computador vem se mostrando uma das mais versáteis, rápidas e seguras. Sobre o computador, nós podemos dizer algumas coisas. O computador pode auxiliá-lo em qualquer tarefa. E o computador é consciente, trabalhador, possui muita energia. Agora, o que a gente não pode dizer é que o computador tem iniciativa própria. Ele não tem. O computador não é independente. Ele não consegue fazer as coisas sozinhas. O computador ele não é criativo. E o computador, como algumas pessoas pensam, na verdade ele não é inteligente. O computador ele não é inteligente, ele não é criativo, não tem independência nenhuma nem iniciativa. Ou seja, ele é uma simples máquina de fazer cálculos, mas ele faz um cálculo um pouco diferente. Ele trabalha com um sistema binário, isso nós vamos falar em outro momento, mas ele trabalha fazendo cálculos com zeros e uns, e o computador não vai ter nenhuma iniciativa própria, nada sozinho, se ele não for programado para isso. Então, ele não é inteligente, ele não faz nada se não tiver uma instrução humana por trás. Ou seja, se não tiver nenhum humano dizendo o que o computador deve fazer, ele não vai fazer nada. Para a gente entender como é que funciona essa questão, como é que o computador funciona, nós vamos usar esse exemplo aqui. Como é que a gente faz uma vitamina de banana, por exemplo? Uma vitamina de banana, nós precisamos dos ingredientes. Basicamente, é o leite e a banana. Algumas pessoas gostam de colocar açúcar, outras não. Mas, basicamente,
é o leite e a banana. Nós precisamos do liquidificador para processar. E depois que ele processa, nós temos uma saída, nós temos uma entrega. O liquidificador entrega para nós a vitamina de banana. Então, o computador ele funciona bem parecido com isso. Ele recebe a informação, ele recebe a entrada, como se fosse o leite e a banana. Ele processa essa informação, essa entrada, como se fossem os alimentos, né? Esse exemplo da vitamina de banana. E ele entrega um resultado para o usuário enxergar, né? Para o usuário ouvir, enfim. O computador ele faz um trabalho de processamento. Para você entender melhor, agora nós vamos passar para um próximo exemplo. Um computador tem como finalidade realizar uma tarefa de processamento. Então, para vocês entenderem bem essa etapa, nós usamos o exemplo da vitamina de banana. Perfeito? Então, voltando aqui. O computador, ele precisa receber a informação, ele precisa receber os dados de entrada, para depois ele processar, depois ele entregar, ele armazenar, salvar ou simplesmente mostrar, que é a saída. Então, por exemplo, aquele joguinho, né, que você gosta de jogar, aquele software que você gosta de usar para editar uma foto, alguma coisa, então, nós precisamos, quando nós iniciamos ele, o computador, na verdade, ele coleta essas informações, entrada, processa e passa para o nosso display, o nosso monitor, o nosso visor e tudo mais, as informações já processadas, como por exemplo, falando das informações de imagem, por exemplo, né? Então nós recebemos as informações, os binários, todo o código, o algoritmo que for, nós vamos falar mais para frente disso. O computador processa e para você enxergar o que você está enxergando no computador, no celular, em qualquer tela, na verdade essa imagem ela foi já processada e entregue para o display, para a tela, para que a gente possa enxergar. Então o computador basicamente faz isso. Então, para que o computador possa processar qualquer informação, ele precisa de duas partes diferentes, mas que trabalham juntas. Então, detalhe agora, isso é muito importante entender. Muitas pessoas se confundem, mas é bem simples, bem tranquilo. A primeira parte é o hardware. Hardware é a parte física do computador. É aquela parte que dá para você pegar na mão, são aquelas pecinhas. É parte composta por componentes eletrônicos. Então, o que você está enxergando aí, que geralmente fica dentro dos computadores, é o hardware, é a placa, é o circuito, é a memória, é o HD e tudo mais. E a outra etapa para o computador funcionar é o software em si. Software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas. Mas o software ele não é físico, ou seja, não dá para pegar na mão igual o hardware. Ele não é palpável, você não enxerga ele de fato. Eles são instruções que o computador interpreta, faz o processamento e faz a saída e o armazenamento, né? Como a gente viu nas imagens anteriores. E programa? O que é um programa de fato? Quando queremos criar ou desenvolver um software, ou simplesmente criar e desenvolver um jogo, um aplicativo, qualquer coisa, na verdade nós devemos escrever programas. Sim, para que o computador compreenda e execute esse programa, devemos escrevê-lo usando uma linguagem que ambos entendam. Essa linguagem se chama linguagem de programação. É o que nós vamos ver mais para frente. Mas para deixar claro, então, como o computador só interpreta zeros e ficaria muito difícil da gente passar uma instrução para o computador escrevendo somente zeros e nós não íamos conseguir passar uma instrução fácil de ser compreendida por ambos. Daqui a pouco você cria um jogo com um monte de zeros e e você quer saber o que esse jogo faz, você não vai conseguir interpretar um monte de zeros e Então a gente precisa escrever numa linguagem que dê para
eu, como desenvolvedor, você, como desenvolvedor, entender e o computador também interpretar. Então, é como se fosse uma instrução de bolo. Então, você precisa ser objetivo, escrever passo a passo de como o computador deve executar as instruções para que ele possa obedecer ali o objetivo que você quer alcançar, né? A meta que você quer alcançar. As etapas do desenvolvimento de um programa se dividem em três, basicamente em três. É análise. O que o programa deve fazer? É um jogo? O programa é uma calculadora? Ah, não, você quer fazer um programa que é um aplicativo, na verdade, de celular. Então, definiu o que você quer fazer. Agora, qual algoritmo você vai usar para isso? Como é que a gente tem que fazer para a gente conseguir com que o programa funcione? Então, para isso, nós precisamos escrever, como foi falado na imagem anterior, numa linguagem que ambos precisam compreender. E essa linguagem se baseia no princípio do algoritmo. Nós vamos estudar algoritmos na próxima aula. Mas é uma maneira exata, correta, de se escrever instruções para que o computador possa compreender. E a terceira etapa, de fato, é o código. Então eu quero fazer um jogo, por exemplo, então tá. Então qual é o algoritmo para fazer esse jogo? Então quais são as instruções que eu tenho que ter para esse jogo ser o que eu quero que seja? Tá, e agora eu preciso fazer o código dele. Então eu tenho que escrever em que linguagem de programação? Por exemplo, se você olhar nessa imagem bem embaixo aí, você vai ver um monte de linguagem de programação escrita, que são as mais usadas, as mais famosas. Eu vou fazer o meu jogo em C++. Não, para esse tipo de jogo eu vou usar Java. Ou então, para esse tipo de jogo eu vou usar Lua. E assim vai. Eu não vou fazer um jogo, vou fazer uma aplicação web, então eu vou usar JavaScript. Eu vou usar Python, por exemplo. Então essas são as três etapas. Perfeito, gurizada? Bom, espero que vocês tenham entendido. Essa matéria é um pouco chatinha mesmo, não tem para onde fugir. Nós precisamos entender bastante sobre raciocínio lógico. Ainda vamos estudar mais um pouquinho para nos comunicarmos com o computador de forma eficiente e tudo mais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode fazer um comentário aí embaixo. Essa parte de comentário serve também para elogios, para tudo mais. Se quiser também ressaltar alguma parte o que você pode fazer nesse momento é exercitar. O que é o raciocínio lógico? Então, até agora o que foi falado nesse vídeo, nós temos a resposta para essa pergunta 1, para essa pergunta 2 e para a pergunta 3. Qual é a finalidade principal dos computadores? Então, qual é a finalidade principal dos computadores? Qual a diferença de hardware para software? É muito importante exercitarmos, né, esse conteúdo. Como foi falado, é um conteúdo um pouco difícil mesmo. Não se preocupe se você não absorver, se você não entender de primeira, tá? O que eu digo é que você assista mais uma vez, peça ajuda de algum colega se acontecer de você não entender. Mas também pode mandar uma mensagem, fazer um comentário abaixo do vídeo, que nós vamos tentar ser o mais didático possível para que você possa entender. Falou então? Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.